Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, uma alegria tê-los aqui. Hoje, dia 31/8/2021, agora são 6h25. Quero recebê-los com muita alegria, dizer que é bom tê-los aqui no início desse nosso programa Café com Frankel. Por gentileza, se estiver tudo ok com a transmissão, me avisem. Bom dia, Ana. Bom dia, Vivi. Bom dia, Luana. Muito bem. Olha lá. A Thaís. Excelente. Muito bem. Tá ok? Tudo ok com a transmissão? Vídeo, áudio, tudo certo? Bom dia, Tati. Ju, Eduardo, vamos lá. Muito bem. Então nós estamos iniciando aqui um programa que ocorrerá semanalmente. É um programa que eu farei todas as terças-feiras. Olá, grande Newton. Todas as terças-feiras, nesse período da manhã, 6h25, o dia tá clareando, né? A terça-feira está começando. E nós vamos iniciar as nossas terças-feiras sempre com uma reflexão, né? Trazendo o Viktor Frankl para o diálogo, como se nós pudéssemos de fato chamar o Viktor Frankl aqui para tomar um café, se pôr à mesa, especulá-lo acerca de algo, pensar algum ponto da teoria vasta, teoria profunda de Viktor Frankl, pensar algum ponto da teoria de Viktor Frankl e discuti-la. Né? A ideia aqui não é fazer um aprofundamento teórico, não é fazer um estudo, como nós já fizemos, sobre as 10 teses da pessoa humana, um estudo sobre os fundamentos da logoterapia, um estudo sobre a logoterapia na prática. A ideia aqui é nós batermos um papo, pegarmos uma realidade de Viktor Frankl e trazemos para a nossa vida cotidiana, trazemos para a vida odierna, sem a necessidade de um aprofundamento teórico, sem a necessidade de ficar fazendo todo um levantamento bibliográfico, buscando em livros, em teorias, fazendo citações. Então não é nada acadêmico, não é nada que se direciona tão somente para psicólogos, para profissionais da área. É um bate-papo com o Viktor Frankl. Olá, turma da pós presente. Excelente, que bom, Sassa. É um bate-papo com o Viktor Frankl. Eu vou chamar ao longo, né, dessas terças-feiras alguns convidados, amigos, né, quem sabe alguns alunos também da pós-graduação, né, para a gente bater um papo, falar sobre, de fato, o Viktor Frankl. A ideia é fazermos um encontro mais curto, até porque eu sei que o dia precisa começar para todos. De alguma forma já começa aqui, alguns ainda na cama, assistindo o celular, lutando com a cama, lutando com o sono, né? Outros tentando, né, se arrastar até a cozinha e passando café. Alguns já estão bem alimentados, dispostos, já tomaram uma boa de uma ducha e precisam sair para trabalhar, enfim. Então, será uma conversa de no máximo 30 minutos. Tá? Eu vou tentar às terças-feiras não passar de 30 minutos para que depois vocês comecem as atividades de vocês. Façam as caminhadas, façam as atividades físicas, peguem o ônibus, vão para o trabalho, peguem o carro e iniciem o dia de vocês, tá bem? Olha lá, a Keliane está lutando com o sofá. É sempre uma luta, né? Levantar é sempre uma luta. Para alguns esse horário é um horário bem cedo, para outros já é meio da manhã. Tem alguns que acordam muito antes do galo, então 6h25 para alguns já é o meio da manhã, não tem nada de cedo. Mas para aqueles que não estão habituados é sempre uma luta sair da cama por volta das 6 horas. Vai ficar gravado, sem dúvida nenhuma, mas tentem participar aqui presencialmente, até para que nós possamos conversar, até para que possa haver essa interação. Grande Thiago Piotto, bom dia, Thiago. Excelente. Senhoras e senhores, o que eu queria trazer nesse nosso primeiro encontro, né? Sem mais delongas aqui, para a gente poder iniciar a nossa reflexão. Para abrir os nossos programas, né, só para começar a dar um pouco o tom daquilo que nós iremos trabalhar, para começar a entender um pouco sobre o que é a pessoa humana em Viktor Frankl e como a gente pode trazer elementos da teoria de Viktor Frankl para a nossa vida prática, para a nossa vida real.
eu pensei em fazer aqui uma reflexão com vocês, que a princípio pode parecer uma reflexão só para psicólogos, uma reflexão mais sócio-histórica, enfim, mas que alcança todos nós, que é o seguinte: por que motivo a logoterapia, por que motivo Viktor Frankl tem crescido numa velocidade assim assustadora? Porque muitas e muitas pessoas, quando encontram a logoterapia, quando encontram Viktor Frankl, quando se deparam com o livro de Viktor Frankl, ficam assim fascinadas. É até curioso, porque algumas pessoas custam acreditar que aquilo é psicologia, que aquilo é ciência. Olha, peraí, mas o que eu concebo acerca da psicologia é algo muito distinto disso. O que eu entendo ser o movimento psicoterapêutico é algo que difere e muito da teoria de Viktor Frankl. E a teoria de Viktor Frankl, em contrapartida, parece muitas vezes uma fala mais motivacional, né? Um apelo à consciência, que difere daquele movimento mais lento, vagaroso, porque às vezes a gente concebe a psicoterapia, e tem algum sentido nessa nossa concepção, como um movimento longo, vagaroso, tranquilo, né? Então, por exemplo, alguém que faz psicoterapia, o que ela encontra, na grande maioria das vezes? Ela encontra um setting acolhedor, ela encontra um lugar onde ela vai expor os problemas dela, onde ela vai ser acolhida, encontra na figura do terapeuta, né, quase que uma mãe que vai olhar, acalentar, fazer com que a pessoa, o paciente, se lembre dele mesmo, frases do tipo, né? Você precisa olhar mais para você. Frases do tipo, você precisa cuidar mais de você. Frases do tipo, você precisa ter um tempo para você. Você tem feito muita coisa pelos outros. Você tem se dedicado muito à sua família, ao seu trabalho. Você precisa de um hobby, você precisa de um descanso, você precisa de umas férias. Ou então, coisas ainda mais terríveis, né? Do tipo, olha, se essa situação está lhe fazendo mal, se esse casamento, por exemplo, está lhe fazendo mal, você tem que pensar na possibilidade de botar um fim nisso tudo. Você tem que buscar aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe dá alegria. Você não pode ter essas atitudes de sacrifício, de renúncia. Que absurdo renunciar a algo por alguém, né? A primeira pessoa que precisa ser cuidada, assistida, amada é você, né? Você só pode amar o outro se você for capaz de amar a si mesmo, né? Essas frases que se pedem e que apontam para uma realidade muito, muito, muito perniciosa, muito perigosa. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas entram em terapia e adoecem dentro do movimento terapêutico. A terapia torna-se uma realidade iatrogênica. O que é uma iatrogenia, senhoras e senhores? Iatrogenia, basicamente, a grosso modo, é o seguinte: aquilo que deveria ser a sua cura torna-se a causa da tua doença. Aquilo que deveria te levar à saúde potencializa a sua doença, potencializa a sua dor. E isso acontece muito, né? Por exemplo, estou vendo aqui a Carol. A Carol é psicóloga, ela vai concordar comigo, né? A Carol é uma grande colega. Quantas pessoas, ao longo desses 10 anos, um pouco mais de 10 anos de prática clínica que eu tenho, centenas de pessoas chegaram até a minha clínica dizendo: olha, eu vim aqui porque eu fazia uma terapia, porque eu fiz 5, 10 anos de psicologia, de terapia, de análise, enfim. E minha vida parece que só piora, parece que as coisas não vão para frente, né? Por que esse movimento tão iatrogênico dentro da faculdade, né? A Vivi, que recém-formada agora em psicologia, né, já se formou em administração, agora está se formando em psicologia, fazendo a pós-graduação em logoterapia, está dizendo, né? É o que aprendemos na faculdade, né? Ou seja, fazer com que a pessoa olhe para si mesma, se ame, né? Cuide-se, assim, absurdamente, né? Pense em primeiro lugar sempre nela, enfim, é exatamente isso que se aprende na faculdade de psicologia, na grande maioria das vezes e na boa parte do tempo. Nós precisamos lembrar o seguinte, senhoras e senhores, vamos lá. A psicologia enquanto ciência, a psicologia como nós conhecemos hoje, ela nasce quando? Ela nasce lá no início do século XX. Início do século XX. Como que está o início do século XX? Como que é o século XX? Principalmente a primeira metade do século XX.
Assim, ninguém precisa ser historiador, acadêmico para ter notícias e ter relatos e ter na memória alguns grandes eventos do início do século XX. O que temos, o que encontramos no início do século XX? Olha, é um período marcado por profundas guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial se dão na primeira metade do século XX. Guerras, crises econômicas, um mundo que está colapsando, desemprego massivo. As grandes traduções estão esfarelando, estão indo ao chão. É uma época marcada então por crises, por guerras, por desemprego maciço. Enfim, poderíamos falar aqui uma enormidade de questões acerca do século XX. Mas eu acho que essas já são suficientes para nós entendermos que nós estamos num momento caótico, num momento de crise institucional, crise moral, crise religiosa. Enfim, e a psicologia ela nasce aqui. E de alguma forma ela nasce com uma pretensão, quase que acreditando que essa é a missão dela, de, entre outras coisas, libertar o homem dessas urgências diárias, deste sofrimento, dessas dificuldades. Bom, até aqui a coisa é interessante, parece algo bonito, parece uma oferta ao mundo que de fato o valha. Puxa, o mundo está em crise, as pessoas estão em sofrimento, desemprego, guerras, tudo bem. Uma ciência que possa pensar a pessoa humana e que possa aliviá-la, que possa ajudá-la a responder adequadamente a esse período caótico que ele vive. O problema é o seguinte, parte-se de uma premissa totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Porque a resposta para a pergunta como, por exemplo, como trazer alívio para a pessoa humana, tem como resposta o seguinte, oferecendo-lhe prazer, dando a ele um estado de grande tranquilidade. Vendo a pessoa humana como alguém que precisa de alívio de tensões. Então, diante de uma tensão, o que você precisa? Você precisa buscar o equilíbrio, você precisa buscar o alívio, você precisa buscar essa nirvana, essa tranquilidade, essa paz interior, essa consciência leve, tranquila. Quando a psicologia começa a prestar esse serviço ao mundo, de dar ao homem prazer, de lembrar o homem que ele precisa ter mais prazer. Por quê? Porque ele tem que chegar nessa realidade homeostática. O que é uma realidade homeostática? Uma realidade de equilíbrio. Ou seja, a coisa está perturbada por quê? Porque o mundo está exigindo demais de você. O que você precisa fazer? Você precisa romper com o mundo. Você precisa virar as costas para o mundo. Você precisa olhar para dentro de você mesmo. Você precisa agora tornar-se bem egoísta mesmo. Porque se o mundo lá fora está acabando, se tudo lá fora está em crise, está caótico, a única resposta que você vai encontrar, que seja boa, convincente, oportuna, frutuosa, é dentro do teu peito. Então agora pense em você. Pense em lhe trazer algumas questões, em viver algumas realidades que possam ser bem agradáveis, bem prazerosas. Não fique reprimindo nada. A ideia da repressão também surge bem aí. Não fique reprimindo nada. Se você tem vontade, faça. Em todos os campos. Se você tem vontade, é aquilo, né? Acho que é Zeca Pagodinho, né? Que canta. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Nós poderíamos continuar a música acrescentando realidades do tipo, olha, tá, se eu quiser trair, eu traio. Se eu quiser me relacionar com qualquer pessoa a qualquer momento, eu assim faço. Se eu quiser maltratar alguém, pois bem, é assim que a coisa se dá. Ou seja, eu não posso reprimir as minhas pulsões, os meus instintos. Eu preciso botar tudo para fora. Por quê? Porque só assim eu consigo encontrar esse equilíbrio, essa paz. Bom, peraí. Se o mundo está em guerra, se tudo está colapsando, e eu me fecho em mim mesmo, e ao invés de tentar dar uma resposta generosa ao mundo,
se ao invés de tentar tomar uma atitude que seja a atitude mais adequada possível frente a este momento que eu vivo, frente a esta realidade inevitável que se apresenta aos meus olhos, se ao invés de fazer isso eu me fecho dentro de mim, peraí, além de perder uma baita de uma oportunidade de me tornar filho deste tempo e responder bem às demandas desse tempo, ao invés de fazer isso, assim, eu me perco profundamente num lugar que não existe e busco aquilo que não pode me satisfazer. Porque quando eu busco o prazer como uma tentativa de equalizar o mundo dentro do meu peito, quando eu busco prazer na tentativa de buscar me acalmar, me estruturar, o que eu encontro é ainda mais caos, é ainda mais desordem. O prazer pelo prazer, a vida mansa, tranquila, né? O pensamento ensimesmado, a vida ensimesmada, não dão conta de me trazer aquilo que eu busco, que é o quê? É o sentido. Como consequência dele, a alegria, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Essa noção de gratificação, essa noção de recompensa, eu preciso me gratificar, eu preciso me recompensar. Então, se eu tive um dia puxado, um dia cansativo, eu preciso no fim do dia me dar uma recompensa, me dar um mimo. Isso tudo é um pouco perturbador, não que não possa acontecer. É que muitas pessoas lidam com a vida tão somente dessa forma, como se a todo momento precisasse de uma gratificação, de uma recompensa. Por quê? Porque senão elas não vão aguentar. Não vão aguentar o quê? O fardo da vida, o peso da vida. Né? Então são pessoas que não conseguem, por exemplo, acordar no horário ou até um pouco antes para cumprir os seus deveres. São pessoas que não conseguem exigir um pouco delas mesmas e fazerem uma boa atividade física. São pessoas que sequer conseguem frustrar um pouco o seu paladar, sei lá, e tomar, por exemplo, um café sem açúcar. Entende? São pessoas que estão a todo momento pensando em gratificação, em recompensa, não se permitem criar tensão. E aqui vem Viktor Frankl. Porque a teoria de Viktor Frankl é algo que faz tanto sentido a muitos, torna-se quase que uma resposta de liberdade e de libertação a muitas pessoas. Por quê? Porque Viktor Frankl vai falar, olha, parem com isso, vocês vão adoecer, vocês vão ficar neuróticos, vocês vão ficar malucos. Se vocês evitarem as tensões da vida, se vocês fecharem os olhos para o mundo, se vocês não forem capazes de se posicionar, de tomar uma atitude frente a essa realidade objetiva que está aí no mundo, vocês irão sucumbir. Mas na medida em que vocês se permitem viver essa tensão, na medida em que vocês começam a exigir mais de vocês mesmos, diria Viktor Frankl aqui no nosso café, aí sim vocês começam a encontrar a passada, o ritmo. Vocês começam a se instalar mesmo na vida, vocês começam a entender os porquês, os comos, os paraquês daquela situação, na medida em que você não se poupa, na medida em que você não se poupa, na medida em que você se entrega, na medida em que você se doa. Por quê? Porque a pessoa humana foi feita, poderíamos dizer, é como se ela tivesse sido pensada, criada, desenhada. A engenharia dela possibilita exatamente isso. É como se a pessoa humana fosse feita para quê? Para tensão, não para alívio das tensões. E Viktor Frankl vai dizer, sabe o que a pessoa humana precisa? A pessoa precisa de tensão. É de tensão. E ele é um sobrevivente dos campos de concentração, né? De 3 grandes campos de concentração. E é interessante que ele vai relatar, né? Ele, olha, sabe o que acontecia nos campos de concentração? Parafraseando aqui Viktor Frankl, tá? Como eu não quero um papo aqui mais elevado, mais acadêmico, mais pensar realidades da logoterapia para a nossa vida prática, eu não vou ficar citando páginas, livros, enfim. Mas Viktor Frankl diz o seguinte, olha, é curioso, porque ele é psiquiatra, neurologista, né? Tem essa dupla titulação, essa dupla especialização, foi prisioneiro dos campos de concentração, e ele dizia, olha, sabe o que é engraçado? Todas as pessoas, né, no meio acadêmico, boa parte das pessoas no meio acadêmico, das publicações, das revistas, dos livros, dos debates que acontecem, culpam a tensão da vida, o peso da vida, as responsabilidades da vida,
e atribuem a essas questões o padecimento humano. Olha, tá vendo porque as pessoas padecem, porque elas adoecem, porque elas desenvolvem fobias, ansiedades, toques, neuroses, né, compulsões. Olha, sabe por quê? Porque a vida dessa pessoa é tensa, a vida dessa pessoa é pesada, as exigências são muitas. E ele fala, sabe qual que é o engraçado disso tudo? Eu desconheço uma situação de maior tensão existencial, vivencial, do que os campos de concentração. Enfim, não vamos nem entrar aqui nos detalhes do que foram os campos de concentração nazistas, né? Assim, acho que vocês conseguem trazer alguns recortes da realidade e se colocarem diante desse quadro terrível, trágico. Olha, ele fala, houveram poucos lugares no mundo com mais tensão do que os campos de concentração. E ele continua dizendo, né? E o engraçado é que exatamente ali, eu como psiquiatra, como neurologista, vi desaparecer, sumir todos aqueles problemas que nós comumente atribuímos à tensão da vida. É engraçado porque é como se psicologicamente, emocionalmente e também fisicamente aquelas pessoas se tornassem mais fortes diante daqueles grandes intempéries. As pessoas se tornavam mais fortes, as patologias sumiam, já não tinha espaço. Por quê? Porque a vida exigia demais daquelas pessoas e elas não tinham outra opção que não responder àquelas exigências. Ou respondiam ou morriam. Então, os que estavam lá, ainda vivos, é porque ainda estavam respondendo, ainda estavam se posicionando, não estavam se subestimando. E esse é um problema nosso, né? Vamos sair um pouco dessa realidade mais nefasta de campo de concentração, vamos entrar numa realidade bem mais simples, que é a nossa vida, né? Nem queiramos, não sejamos imprudentes, levianos de comparar a nossa vida com qualquer campo de concentração. Mas enfim, o problema da nossa vida é que nós nos subestimamos. Nós nos subestimamos, é isso mesmo. A gente acha que nós não daremos conta, que aquilo vai nos destruir, que aquilo não é para nós, né? Que eu não consigo acordar um pouco mais cedo, que eu não consigo exigir do meu corpo, exigir da minha cabeça, né, um pouco mais, que eu não consigo abrir uma hora na minha agenda para estudar, né, porque, meu Deus, eu já tenho tanta coisa, eu preciso descansar, eu preciso de um sofá, eu preciso de um Netflix, que eu não posso acordar uma hora antes para começar o dia com uma oração, com uma atividade física, que eu não posso assumir responsabilidades diante da vida, porque eu já tenho tantas, né? Então eu não posso criar, né, um trabalho no qual o meu tempo fique ainda mais estreito, mais apertado. A gente acha que a gente vai sucumbir, né? É interessante, de alguma forma, eu fui entendendo com um pouco mais de profundidade essa questão e me confrontando mais com a logoterapia, por exemplo, quando eu fui me tornando pai. Porque, olha, uma coisa que eu sempre prezei muito é pelo sono, né? Puxa, a importância de se dormir bem, né? E nós vemos, né, tantos estudos que apresentam a importância do sono, um sono restaurador, um sono reparador, as consequências de uma noite mal dormida, né? Que a falta de sono pode levar aí, né, em última consequência, à morte, enfim. E aí lá para as tantas, né, me torno pai, né? De um, graças a Deus, depois de 2, depois de 3, agora está para vir o 4, né? Esses próximos dias nasce a Maria. E o que acontece na vida de um pai e de uma mãe? Entre outras coisas, eles param de dormir. Eles param de dormir, mas não é uma noite. É uma noite por semana. Não é uma semana por mês. É todas as noites. Até as crianças desenvolverem uma rotina, até pararem de acordar, até pararem de mamar, né? Mas quando vai chegando um na sequência do outro, aquele que está aprendendo a dormir é acordado por aquele que ainda não é capaz de dormir a noite toda, enfim. E de repente, chega uma hora da vida, por alguns meses ou anos afins, que você está acordando todas as noites 3, 4, 5 vezes por noite, né? Que aquela sua noite, que era uma noite de 7, 8 horas de sono, torna-se uma hora de 4, 5 horas de sono, com o sono todo picado.
E aí sabe o que acontece no outro dia? Às vezes você ainda está acordado, cuidando de alguma situação, e o dia amanhece, e o sol clareia, né? E aí você pensa, bom, eu ainda não dormi, mas o dia precisa começar. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. O dia começa e tudo bem, você só está com um pouco mais de sono. Isso um dia, e no outro dia a mesma coisa, passa uma semana, passa um mês, tudo bem, talvez você fique com o rosto um pouco mais cansado, lhe dê um pouco de olheira, né? Começa a ter algumas marcas de expressão no rosto, enfim, no máximo. Mas tudo bem, sobrevive, você sobrevive. E normalmente, as pessoas que produzem muito são aquelas que estão sob as maiores tensões, é claro. Ou seja, como que alguém que está sob tensão é capaz de produzir e entregar muito? E produzir, eu falo não só em questões assim materiais, né? Não só enquanto uma realidade mercadológica e financeira, produzir mesmo, produzir existencialmente. São pessoas que estão mais ativas, mais dispostas, que são mais generosas, que são mais amorosas, que são mais pacientes. Por que pessoas que estão sob tensão têm uma vida muito mais interessante do que aquelas que ficam cheias de dedos com elas mesmas? Não, eu preciso me poupar, eu preciso me cuidar, porque senão eu vou adoecer, eu preciso comer bem, eu preciso dormir 8 horas, né? Eu preciso chegar em casa e relaxar no sofá, eu preciso depois de um dia de trabalho deitar na poltrona do papai e ficar lá por uns 10 minutos, eu preciso meditar, eu preciso respirar, eu preciso sair de férias, eu preciso me dar um agrado, eu preciso agora comer um doce, eu preciso sair para comer algo fora de casa porque eu não aguento mais, né, ficar só dentro de casa. Porque essas pessoas que ficam se poupando na tentativa de se tornarem algo que o valha, tornam-se pequenas e mesquinhas, e aquelas que estão sob tensão crescem, progridem, entregam algo de valor ao mundo. Por quê? Porque, entre outras coisas, a pessoa humana foi criada para a tensão. É na tensão que nós nos encontramos. Não na homeostase, não na nirvana. Mas nessa vida dedicada, atenta, doada ao mundo, às pessoas. E se a nossa vida está com pouca tensão, inclusive nós podemos criar tensão. E eu vou lhe dizer o seguinte, se você não criar tensão a partir de realidades justas, honestas, boas, você vai acabar criando tensão por questões que são inadequadas. Nós precisamos tanto de tensão que é o seguinte, isso é uma parte da teoria de Viktor Frankl sobre a tensão. Ele fala, olha, o homem precisa tanto de tensão, por exemplo, o jovem precisa tanto de tensão, que se ele não achar uma boa tensão na vida de estudo, na vida familiar, na vida religiosa, se ele não achar aqui uma boa tensão, algo que o tensione, que o puxe, que o estimule a ser melhor, poderíamos dizer que lhe arranque da cama, que faça, né, suar um pouco a camisa, se ele não encontrar tensão em algo justo, inevitavelmente ele vai cair para algo trágico, para algo impróprio. Por exemplo, ele vai se meter numa gangue, né, ele vai começar a criar confusões totalmente impróprias e que não se justificam, entende? E na nossa vida é um pouco isso. A gente vai criando tensão desnecessária, a gente vai arrumando briga que não precisaria, a gente vai implicando com pessoas, sabe, que não tem o menor motivo de ser. A gente vai ficando ranzinza, chato. O que no fundo a gente está tentando fazer? A gente está tentando criar uma tensão em outras áreas, porque aquelas áreas que caberiam bem uma tensão, principalmente a área familiar, a área profissional, a área religiosa, tensões boas, hein? Tensões que nos levam ao nosso dever ser. Ó, já tô acabando, agora que eu tô vendo o horário aqui, tá 6h55. Tensões que nos levam ao nosso dever ser. Tensões que nos colocam num caminho de crescimento, de melhora pessoal. Se nós não criarmos tensão aqui, outras áreas da nossa vida irão estourar. Porque nós não fomos feitos para essa vida mansa, nós não fomos feitos para ficarmos cultivando esse amor próprio, para termos uma vida narcísica, de autocontemplação, de mimos, de gratificação. Tá bom? Não que gratificações não possam existir, é claro. Né? Trabalhou aí o ano todo, tira
5 dias de férias, né? Descansa, aproveita, né? Recua, para quê? Para avançar, depois ainda com mais força. O problema é o seguinte, a cada 7 dias você quer 3 dias de descanso, né? A cada 24 horas você quer pelo menos 12 horas de sossego, de tranquilidade, de Netflix e de iFood, tá? E quando não quer ou não pode, né? Porque às vezes você quer, mas também não pode fazer isso, você fica alimentando aquela ideia de que, puxa vida, eu não vou aguentar, pobre de mim, é tudo tão pesado, eu acho que eu vou adoecer, né? A vida tá tão exigente, puxa, eu tô tendo que trabalhar 8 horas. A questão é o seguinte, nunca se teve tanto. Senhoras e senhores, nunca nós tivemos tanto. Nunca nós tivemos tanto. Nós estamos num momento da história extremamente privilegiado. E é exatamente o homem deste tempo que tem tudo, né? Tem mais do que um rei imaginou ter, mais do que a pessoa mais a pessoa mais rica do século XII imaginou ter. Exatamente esse tempo que é um tempo de reclamação, de peso, não é que você trabalha muito, é que você reclama muito. O que te cansa é reclamar, não é trabalhar. O trabalhar poderia estar lhe fazendo bem, inclusive. Poderia estar lhe dando vida, né? Fazendo com que você realize valores, fazendo brilhar o sentido da tua vida. Não é que nós fazemos muito, é que nós achamos que fazemos muito, e exatamente achar que fazemos muito quando fazemos, né, o básico. Nós então vamos alimentando essas ideias de, puxa vida, né, estão me pedindo muito, estão exigindo demais, e aí eu começo a reclamar, eu começo a murmurar, eu me canso pela minha murmuração. O que vai me cansando, sabe, é esse olhar baixo, esta mentalidade de ficar me subestimando, é isso que me cansa. Agora, se eu me jogo lá em cima, eu falo, não, peraí, assim, eu não estou fazendo nada mais, né, nada menos que a minha obrigação. E para dizer bem a verdade, eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo mal feito, eu estou fazendo sem atenção, sem entrega. Convenhamos, estamos aqui com quase 300 pessoas na live, todos nós sabemos que podemos dar mais no nosso trabalho, podemos dar mais na nossa família, que ainda estamos nos poupando demais. Não estamos dando com aquela qualidade, né, com aquele valor, com aquela alegria. Por quê? Porque a gente anda com o freio de mão puxado. Então, bom, senhoras e senhores, poderíamos ficar aqui batendo esse papo no Café com Frankel por um bom tempo. Enfim, mas eu não quero passar aí das 7 horas, faltam 2 minutos para 7 horas. Soltem o freio de mão. É isso aí, a Thaís está né, lembrando-nos de algo, né, extremamente relevante. No final de tudo, depois de uma vida de trabalho, de entrega, de sacrifício, nós ainda teremos que ter nos nossos lábios a seguinte oração, a seguinte sentença: somos servos inúteis e não fizemos mais do que deveríamos fazer. Vamos soltar o freio de mão. Pronto, o dia começou. Começou já com uma live, você já acordou, se não tomou um café, tome um café forte, um bom café da manhã, faça as tuas orações, lave o teu rosto, se possível tome uma boa ducha, de preferência com uma água um pouco mais fria do que habitual, se conseguir antes disso sair para fazer uma caminhada, pular uma corda, pois bem, comece o dia se exercitando, isso é muito bom, e exija maximamente de você durante o dia. Não queira acostamento, não queira parada. Não queira repouso. Nós não fomos feitos para o repouso, não aqui. Aqui nós estamos para trabalhar, e trabalhar muito, para nos desenvolver, para amar as pessoas, para nos dedicar a um serviço. Soltem o freio de mão, parem com essa mentalidade de que nós somos feitos para a vida mansa, para a tranquilidade, para a homeostase. Nós somos feitos para o trabalho, nós somos feitos para o serviço, nós somos feitos para amar. E isso tudo é um estado de tensão. E uma tensão que nós precisamos, na nossa liberdade, nos submeter, nos colocar. Uma vida de tensão, tá bem? Então, essa é a primeira reflexão aqui do nosso Café com Frankel. Na próxima terça-feira eu trago mais um ponto que é interessante e que a partir da teoria de Viktor Frankl nós podemos colocar para a nossa vida. Exatamente, somos feitos para amar, como a Carol está dizendo. E amar é uma tensão, é um estado de profunda tensão e de uma entrega constante. Senhoras e senhores,
Muito obrigado. Tem-se nisso então o Café com Frankel, aqueles que puderem, aqueles que quiserem ajudar esse trabalho, fazer crescer esse Instagram, por favor, convidem as pessoas, compartilhem, printem essa tela. Estaremos aqui todas as terças-feiras, Café com Frankel, às 6h25. Vamos nos tornar aqui um grande grupo. Se dediquem a isso, coloquem na sua agenda, assuma isso como uma das atividades da semana, se responsabilize por esses encontros, né? Porque certamente disso tudo você vai tirando frutos e vai tirando proveitos para a tua vida, tá bom? Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado, sem mais delongas, já são 7h01. Vamos lá, um bom dia para vocês, soltemos o freio de mão e façamos aquilo que tem que ser feito.